Pai amado, nesse momento, Senhor, acalma o meu coração. Acalma os nossos corações, para que possamos tão somente ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos e, mais do que tudo, o desafiador, colocar em prática. Guia-nos, Pai, através do Teu Espírito nessa manhã. Guia os amigos estudantes da palavra nesta manhã, as pessoas que estão nos acompanhando à distância. Toma conta de todos nós, para que nesse momento possamos compreender a Tua mensagem. E em nome de Jesus que nós agradecemos esta oportunidade. Amém. Confesso a vocês que eu já passei das 100 pregações, perdi as contas. Mas eu agradeço a Deus por toda vez sentir o friozinho na barriga, porque sai melhor. A gente fica com mais cautela. Quando a gente chega já que está consciente de tudo, eu termino cometendo algumas falhas, mas Deus está no comando. Queridos, nós conhecemos o nosso próprio destino, não é? Ou mais ou menos. Me ensinaram na escola, eu não estudei na escola adventista, então na escola que não é adventista ensina de tudo. E disseram que o meu objetivo enquanto vida era nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Para nós cristãos, graças a Deus, pode ter até a parte da morte. Mas Jesus, ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Opa! Então já tem um diferencial aí, não é isso? Mas, queridos, o homem, independente dele ser religioso ou não, saber de onde veio, para onde vai ou não, conseguiu, na sua infinita inteligência, descrever características específicas que nos levam ao prejuízo, que nos levam ao declínio da moral, da integridade social, que nos levam à degeneração. Vocês já ouviram falar sobre os pecados capitais, não é? Os pecados capitais, ironicamente, ao número da perfeição, são 7 também. Deixa eu ver aqui. São 7. Alguém pode me ajudar aí citando algum? A gula, avareza, inveja, luxúria. Tem alguém aí preguiçoso? Tem alguém aí que gosta de acordar mais tarde? Às vezes a mãe precisa que o garoto vá no mercado de manhã cedo. Vocês, né, desbravadores? Olha lá, a preguiça também ela é um dos 7 pecados capitais. Então o homem ele conseguiu, de uma maneira sucinta, conseguiu descrever o que de fato o destrói. São os pecados capitais. Mas nós que somos estudantes da palavra de Deus, o apóstolo João, ele deixa muito claro o significado do pecado. E todos nós conhecemos em 1 João capítulo 3, verso 4, diz lá: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E aí ele continua, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas como esse tal do pecado chega até a minha vida? De que forma o pecado me desestimula para ler a Bíblia, para buscar as coisas que descendem de Jesus, descendem de Deus, para fazer as atividades missionárias, visitar os irmãos, estar frequente na igreja, estar frequente nas leituras, né, aprendendo, compreendendo. Nós devemos compreender uma coisa, queridos. O pecado, ele foi colocado tão somente para nos distanciar de Deus, para nos tornar tão somente impuros, tão somente imerecedores. A história começa no final. No livro de Apocalipse, o capítulo 12, os versos 9, 10 em diante, os versos 17, cita uma das histórias fantásticas, que é a peleja de Miguel e seus anjos contra o dragão. E a história narra o seguinte, que foi pelejar então contra o filho da mulher, isso depois de que Satanás perdeu a batalha no céu, e especificamente no verso 10, ou especialmente no verso 17, de Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz lá: o dragão então já tinha perdido a batalha, né, contra Miguel,
e ele foi lançado na terra. E nesse lançamento na terra, agora ele mudou o combate dele, mudou o inimigo dele. É dito no verso 17 que agora o dragão ele ia pelejar contra a descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Alguém aí guarda os mandamentos de Deus? Alguém aí fala em nome de Jesus? Então o dragão está lutando contra, e ele é fraco? Ele não é fraco. A Bíblia também nos diz que a batalha que nós temos, nós não temos condição. Ela é entre principados e potestades. São coisas sobrenaturais, coisas que vão além da nossa capacidade, queridos. E são com essas coisas que nós devemos nos dar, nos conhecer, nos fazer sabidos e inteligentes, escapar, compreender, falar, alertar, admoestar. Eu convido nessa manhã para que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de 1 João, capítulo 2. João, ele pega esses pecados capitais e ele resume em 3 pecados. E se nós formos compreender exatamente o que é dito na palavra de Deus, podemos perceber que são ferramentas ao qual Satanás chega na minha vida e na tua vida. Nós devemos compreender qual é o problema para saber a solução correta. Se você não diagnostica qual é a doença exata, como você vai tratar com a eficácia? Como você vai promover o resultado da saudabilidade da pessoa? Olha o que é que diz 1 João, capítulo 2, o verso 15 em diante. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Vamos parar por aí. João, ele pega 7 pecados capitais e coloca na palavra de Deus, resumindo como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós devemos compreender o que significa essa palavra concupiscência. E o dicionário traz palavras como gozar dos bens, curtir com prazer, e usa ainda um dos pecados para explicar o que significa concupiscência. Usa a palavra luxúria. Entre outras palavras, queridos, a luxúria, ela tem uma conotação sexual. Nos nossos dias, é muito focado o erotismo, as músicas, as roupas, os filmes, as séries que são apresentadas, se não tiver cenas de sexo, não valem. E nós somos golpeados constantemente, e vamos falar já já sobre essa concupiscência. Mas uma das maneiras de adoração no Antigo Testamento a Deus Astarote era justamente os cultos com base nas orgias, nas luxúrias. Essas práticas sodomitas estão tão atuais, tão ativas em nossos dias, como na época da própria Sodoma e Gomorra, queridos. Não precisa ir distante, às vezes as coisas acontecem nas nossas famílias. Não precisa assistir noticiário, pegando algo de um outro estado, porque as coisas acontecem na nossa varanda. O mundo ele já vem apresentando as suas rachaduras, o colapso do fim. Cabe a cada um de nós procurar qual é o melhor caminho para que possamos nos sobressair em meio a toda essa atrocidade. E aí o inimigo ele utiliza para me enfrentar, porque eu falo sobre os mandamentos e falo sobre Jesus. E vocês da mesma forma, ou estão buscando falar da mesma forma. E ele pega a concupiscência da carne e faz todo um projeto, todo um trabalho para me vencer e para vencer a cada um de vocês.
No texto de Gênesis, capítulo 1, verso 29, Deus, ele dá a orientação correta, qual deve ser a minha e a tua alimentação. Diz lá que todas as frutas, né, sementes, que dê sementes, enfim, frutas, legumes, verduras, as raízes, as folhas, né, comestíveis, os cereais. Esse é o tipo de alimentação que Deus colocou para cada um de nós. Mas nós compreendemos biblicamente que através do pecado o homem ele tem a tendência descendente, declinante. Nunca é ascendente. Salvo quando nós nos apoiamos no Espírito Santo. E aí crescemos. Mas por nós mesmos a nossa tendência já é de queda. Tá certo? E aí o inimigo ele utiliza a concupiscência da carne. Em Levíticos capítulo 11, Deus orientou sobre o uso da carne. Diz lá, queridos, Deus não estava satisfeito para que o homem comesse carne, mas permitiu. Dentre tantas outras coisas, Deus permitiu, porque o homem é teimoso. Mas Deus colocou especificamente qual animal deve comer, qual animal não deve comer, o que é puro, o que é impuro. Está na Bíblia, está claro. Mas existem pessoas em nossos dias que têm dificuldade de compreensão da leitura. Existem pessoas que leem, mas não compreendem. E essas pessoas precisam se tocar que elas estão sendo vencidas pela concupiscência da carne. E infelizmente, queridos, a concupiscência da carne tem levado pessoas para o inferno, falando de uma maneira clara. Porque se você não está indo para o céu, para onde você vai? Você não vai para o limbo ou para qualquer outra teoria que diz aí onde a alma fica pairando. A Bíblia não fala isso. Não é assim que funciona. Ou você ganha a vida eterna, ou você vai responder e pagar a morte eterna. É assim que funciona. Queridos, no texto de Números capítulo 11, o verso 31 em diante, conta uma história curiosa. O povo de Israel se queixava constantemente das dificuldades que eles enfrentavam no deserto. E eles queriam tanto comer carne. A história das criancinhas falou sobre o maná. Era o alimento completo, porque ele alimentava fisicamente e espiritualmente. Mas as pessoas, a igreja do Antigo Testamento queria comer era a carne. E Deus ainda teve o cuidado de não providenciar qualquer carne. Na história de Números, capítulo 11, verso 31 em diante, o título diz, Deus manda codornizes. E a história diz assim, então soprou um vento e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Isso dá mais ou menos 42 centímetros de carne, queridos. E o verso continua dizendo que levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Provavelmente para o sol secar a carne e que ela durasse por mais tempo. 10 hómeres está mais ou menos a pouco mais de meia tonelada. Então foram muita carne que eles pegaram. Eu não sei como é que eles iam dar conta de tanta carne. Mas o verso continua, 33. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande. Como é que pode? As pessoas pedindo uma bênção de alimento, Deus dá a bênção às pessoas, e de repente Deus larga a praga para as pessoas. Mas aí nós devemos compreender o contexto. O verso seguinte diz assim, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atava, porque, ou porquanto, ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Eles receberam a bênção de Deus, uma alimentação de carne, mas que estava dentro dos animais puros, contudo o coração estava impuro. O coração estava impuro. Queridos,
Deus ele vê o interior. E aquelas pessoas se tornaram indignas e merecedoras de tamanha bênção. E Deus permitiu que coisas acontecessem àquelas pessoas. Deus não castigou, Deus permitiu que coisas acontecessem. Porque a partir do momento em que nós estamos distantes de Deus, as coisas acontecem em nossas vidas. E não são coisas boas. Porque Satanás ele não dá bênção. O ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Pronto. É isso que vai acontecer na tua vida. E aquelas pessoas naquele momento estavam ali mendigando e Deus tomou uma providência, mas o seu coração estava impuro. E o verso completa dizendo que eles desejavam a comida dos egípcios. Desejavam as porcarias que eles estavam comendo enquanto cativo. Queridos, um documentário feito em 2003 com o nome Super Size Me, não sei se alguém ouviu falar, que se remota a um modelo grande de hambúrguer de uma empresa de fast food, um norte-americano por nome Spurlock. Ele dedicou 30 dias de sua vida para fazer uma dieta, as 3 refeições principais, numa grande empresa de fast food. E conta que ao final do 30º dia, ele ganhou pouco mais do que 12 quilos, passando de 81 para beirando 93 quilos. E os médicos que o examinaram no final dessa experiência de 30 dias, diagnosticaram como viciado em gorduras saturadas. Ele já estava com uma lesão irreversível no fígado. Ele estava também com disfunção sexual. Estava já pretenso ataque cardíaco. Qualquer momento o coração dele poderia dar um famoso tilt, como conhecemos. E taxas mortais, como glicose, estavam lá em cima. 30 dias, queridos. Teve um dos médicos que disse o que ele comeu durante 30 dias é recomendado para 8 anos. Ele fez essa experiência para provar de que essas alimentações rápidas, que são gostosas, mas que não são nada nutritivas. Minha esposa ela gosta de usar uma expressão comigo. Ela diz assim, não tem que ser gostoso, tem que ser nutritivo. E aí vem aquele leite de soja, aí vem aquelas coisas, e eu fico na minha consciência, não tem que ser gostoso, tem que ser nutritivo, tem que ser saudável. Porque aquilo que é gostoso, na maioria das vezes, é a concupiscência da carne na tua frente e você se perdendo. Recentemente nós participamos de um rodízio e eu desembolsei nada mais nada menos do que uma bagatela de R$34 para pagar a minha conta e a conta dela. Chegamos em casa empanzinados. Gula. Eu paguei R$37 para pecar, resumindo. E naquele dia falamos, podemos participar de um rodízio sim, mas não vamos comer com as pessoas que não conhecem, não estudaram sobre a concupiscência, não estavam aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem. E fiquei com vergonha de Deus. E me lembrei desse sermão que eu já preguei em outros lugares e pedi misericórdia a Deus. Não precisa, querido, se acabar. Você conhece qual é o caminho, siga o que é o correto. Existem pessoas que pagam caro para ficarem empanzinados. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne, queridos. Não tem outra palavra. E isso é pecado. A nossa mente e paladar em nossos dias estão distorcidos, estão pervertidos. Mas não para por aí. No texto de Juízes, capítulo 13, verso 4, que fala sobre Sansão, é dito lá, agora pois, guarda-te, não beba vinho, nem coma coisa imunda. Sansão era nazireu, era um homem que estava selecionado para Deus. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem selecionado para Deus. Não coma qualquer besteira não, queridos. Porque se você comer qualquer besteira, Deus vai se afastar de você. E as coisas mais do mundo vão chegar com muito mais fortes nas suas vidas, na minha vida. A concupiscência da carne é uma das estratégias de Satanás para nos vencer. E sobre a concupiscência dos olhos? Tem um texto no livro de Marcos, capítulo 9, convido para que vocês abram a Bíblia. Marcos capítulo 9.
O verso, eu confesso, é um verso um pouco extremista, um pouco forte. Mas nós devemos compreender o que Deus quer com isso. O que Jesus queria falando daquilo. Marcos capítulo 9, o verso agora é o 47, diz assim: E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno. Nós devemos compreender, queridos, o seguinte: Jesus nunca, em nenhuma circunstância, quer autoflagelação. Isso não é maneira de adoração a Deus. Mas Jesus prefere que você tenha uma dor física do que você ter uma dor espiritual. Por isso que ele citou ali. Nos versos acima fala sobre a mão, sobre o pé, como estamos falando sobre a concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos. Diz que os olhos são a janela da alma, né, do nosso caráter, do nosso pensamento, do nosso viver. E, queridos, os olhos estão nos fazendo pecar. Só um detalhe aqui para vocês compreenderem. Eu sempre me perguntei por que fica aquelas bailarinas naqueles programas de domingo de tarde. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? As mensagens subliminares, elas estão nos aterrorizando. As mensagens que essas músicas ficam tocando, essas mensagens repetidas, você vai dormir e fica com esses refrões porcos na mente. A concupiscência dos olhos está levando pessoas para o inferno. Se nós formos fazer uma reflexão de que pessoas estão se perdendo, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, conta a tragédia de Davi. Davi estava sem fazer nada, as pessoas, homens na guerra, os soldados na guerra, e ele foi lá para o pátio do palácio. De repente ele viu Batseba. Concupiscência dos olhos, foi bater o olho na mulher, viu a mulher bonita, não aguentou, não se controlou, não chamou por Deus e mandou um dos seus funcionários ir buscar a mulher casada. Sabemos que depois a história diz que ele pegou o marido da mulher, botou na linha de frente de uma batalha para que ele morresse e assim ele pudesse ficar com a mulher. Olha que situação, queridos. Um abismo chama outro abismo. A concupiscência dos olhos está levando pessoas que são selecionadas para o céu, desviando o caminho e levando essas pessoas para o inferno. Davi chegou muito perto de se perder e pediu misericórdia em diversos salmos que ele escreveu. Será que é a fraqueza nossa, a concupiscência dos olhos, queridos? Mas não para por aí. João também trouxe a questão da soberba da vida. E soberba, entre outras palavras, está referindo-se a orgulho, arrogância. Uma outra palavra que eu gosto de citar é autossuficiência. Você é o autossuficiente. Você não precisa de Deus. Você não precisa do toque do Espírito Santo para te convencer de coisa alguma. Você é o cara, você fez um PhD em alguma coisa, você estudou uma outra coisa, você conhece isso, sabe fazer aquilo, é autossuficiente. A soberba da vida está levando pessoas sinceras também para o inferno. Em Apocalipse, capítulo 3, o verso 1, conta a história da igreja de Sardes. Era uma igreja moderna, era uma igreja que tinha uma preocupação com a missão, com o trabalho, contudo os seus membros estavam vazios de Jesus. Estavam agindo apenas por aparência, fazendo um mero teatro. E houve um alerta para que aquela igreja se tocasse, que o seu coração estava vazio, de que eles estavam soberbos, como se já estivessem salvos, e no entanto não estavam. Existem pessoas hoje que se comportam pelo fato de serem adventistas do sétimo dia, como se já estivessem salvos, e não estão, queridos. Um professor meu, certa vez no 2º grau, aplicando uma prova, disse assim: alunos, vocês já têm 10, não se preocupem. Essa prova é para que você apenas garanta os seus 10. Queridos, quando Cristo morreu na cruz por mim e por vocês, a salvação ela já foi garantida. Cristo colocou o sistema pré-pago muito antes do que as empresas de telefonia. Ele já pagou por nós.
basta garantirmos, basta compreendermos que a soberba da vida faz com que nós percamos essa garantia. No texto de 1 Samuel capítulo 13, verso 13, é dito lá que procedeu o rei Saul mal em não guardar os mandamentos. Saul foi um rei instituído por Deus, ungido por Deus, chamado para colaborar, cooperar, governar, liderar a nação santa Israel. Chegou um determinado momento que Saul achava que não era mérito de Deus, e sim mérito dele. E sabe o que foi que Deus fez com a arrogância de Saul? O destituiu, queridos. Saul foi destituído em plena função, porque Deus não compreendia mais Saul como teu filho. Existem pessoas hoje que se acham, mas na verdade, no fundo, estão destituídas das providências de Deus e não têm compreensão em relação a isso. Estão dormindo, estão cochilando, estão à toa nos seus pensamentos, achando que são autossuficientes ou que já estão salvos. E não estão, queridos. A soberba da vida tem levado pessoas sinceras para o inferno. E infelizmente ainda vai levar muitas pessoas. Porque existem pessoas a vacilar. Se nós observarmos a nossa semana, cometemos vacilos. Mas graças a Deus, existe providência, existe libertação, queridos. E é no nome de Jesus. Só para que nós possamos compreender o que significa a soberba da vida na vida. Você já deve ter ouvido, John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E, ironicamente, ele morreu com 5 tiros dados por um próprio fã. Um próprio fã dele o matou. Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. Eu passei 4 anos de minha vida escutando esse lixo. Desculpa a expressão, mas de fato é. Ele escreveu uma música cujo nome era God is Gay. Ou seja, Deus é homossexual, queridos. E tem pessoas hoje que estão cantando aí, ouvindo aí, estampando isso nas suas camisas, no maior oba-oba, e estão indo bonitinhas para o inferno, do jeito que Satanás armou a estratégia. Essa é a maneira que o inimigo trabalha no meu coração e no coração de vocês. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida podem nos levar para o inferno, porque é a estratégia do inimigo. A peleja que é dito lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, é essa peleja. Não pense que vai aparecer algo de chifre com perna de bode, etc. e tal na tua frente, não, para te assustar, não. Não vai ser assim, não. Vai ser aquela mulher bonita para que o marido traia. Vai ser aquele desenho bacana para que a criança não sinta interesse em ler a lição, etc. Vai ser aquele time de futebol que vai fazer com que você deixe de vir à igreja aos sábados para ir para os treinos. Todas essas coisas, queridos, estão levando pessoas para o inferno, para ser claro. Por isso que eu estou falando essa palavra inferno. Para ser óbvio, para não restar dúvida em mim e em vocês. No texto de Provérbios, capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Será que esse é o nosso vacilo? Será que essa soberba é o que está nos fazendo pecar? Será que é esse detalhe que está nos distanciando de Deus, queridos? Quantas coisas nós estamos fazendo boas, mas quantas coisas nós estamos fazendo ruins que estão nos afastando do plano da salvação de Deus? Existe um texto no livro de Romanos. Paulo, dentre as suas fantásticas colocações, ele também falou sobre a soberba. Romanos capítulo 1, verso 24 em diante. Romanos capítulo 1, verso 24 em diante. Diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para demonstrarem o seu corpo entre si,
para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas, em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Existem pessoas que estão trocando a adoração, estão vivendo as concupiscências, estão soberbos e estão distante do plano de salvação. Para encerrar, eu gostaria apenas de narrar um pouco da história de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Não vamos ler os versos porque o horário já está indo embora, mas nós compreendemos acerca do jejum de Cristo. E nós compreendemos sobre a tentação que Jesus sofreu nesse jejum de 40 dias no deserto. Satanás se apresentou para Cristo de uma maneira muito bonita, porque ele é um anjo, e Cristo estava em jejum. E ele ofereceu o pão para Jesus. Queridos, se Cristo comesse o pão naquele momento, provavelmente não seria considerado um pecado. Mas Cristo estava em comunhão com Deus. E naquele momento, só o fato de se alimentar poderia quebrar a comunhão de Jesus com Deus. Algo bem simplesinho, Satanás jogou para Jesus. E Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Satanás foi e voltou e levou Jesus para o alto de um pináculo, para uma torre. E disse lá, olha, se você é o filho de Deus, se você é um adventista do sétimo dia, pula daqui, rapaz. Porque os anjos vão te resgatar, não é? Deus toma conta de você. Você faz parte do ciclo de proteção divino, não vai acontecer nada. Queridos, e Cristo disse a Satanás que nós não devemos tentar ao nosso Deus. E Satanás depois levou Jesus para o alto de uma montanha e mostrou todo o horizonte, pediu para que Jesus se curvasse ali e para que juntos eles governassem toda aquela terra, todo aquele povo. E aí Cristo repeliu Satanás. Aparta de mim, Satanás. Vai embora. Queridos, Jesus venceu as 3 concupiscências. O pão, a concupiscência da carne. Os reinos, Satanás fez com que Jesus visse todo o poder que ele teria. A concupiscência dos olhos. Jesus poderia desejar aquilo. Pular do alto de um pináculo, nada vai te acontecer, a soberba da vida. E Jesus venceu. O que eu gosto do desfecho dessa história é que é dito assim, quando Jesus, ele repreende o diabo, no verso 10 diz assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa última expressão para mim eu acho fantástico. Eis que vieram anjos e o serviram. Isso prova para mim e para vocês nessa manhã, queridos, que quando nós temos a consciência da maneira em que Satanás tem tentado as nossas vidas e nós repelimos em nome de Jesus ao inimigo ou às tentações, depois Deus ele vai tomar providência na minha e na sua vida para que nós sejamos libertados para sempre. Porque Deus quer que você vença, queridos. Porque o Filho dele veio para dar vida e vida em abundância. Cristo não quer você deprimido, não quer você chateado, não quer você longe da verdade, não quer você longe do céu, não quer você caído, estado de forma deplorável em alguma das concupiscências lançadas pelo inimigo na tua vida. Ele quer que você vença, ele quer que você diga nessa manhã e em todos os dias da tua vida, retira-te de mim, Satanás. E que logo depois você abra o teu coração, a tua mente, o teu caráter para receber a esperança, o brilho do Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo ele consegue agir no teu coração mediante as tribulações que você conseguiu passar, você agora está convencido do pecado, da justiça e do juízo, está cada vez mais pronto para o céu. Esse é o propósito de Deus nessa manhã para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, queridos. Que vocês compreendam quais são as estratégias do inimigo para te vencer. Mas que é através do nome dele que nós somos mais
do que vencedores. Paulo colocou isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está com alguma falha de caráter, queridos, se você está preso a alguma corrente de alguma concupiscência, peça em nome de Jesus a libertação, porque Ele vai te dar. Porque Ele tem condição plena de te libertar. E Ele já te salvou. Está na hora, queridos, de eu, Anderson, tornar fácil a minha salvação. Porque eu acho difícil Jesus me salvar. Está na hora de cada um de vocês facilitar a salvação de vocês. Porque às vezes nós dificultamos de tal maneira que estamos presos. Mas Jesus quer nos libertar, queridos. Em nome de Jesus você vai ter força. E é através do poder do Espírito Santo que você vai vencer hoje e sempre as concupiscências e as tentações que Satanás tem lançado na tua vida. Você quer vencer nessa manhã, queridos? Você quer vencer o problema que te atormenta? Você quer se livrar daquele pecado acariciado, daquele vício, daquilo que sempre está na tua mente ali, te fazendo desviar, te fazendo pecar. Isso é nojento, queridos. As concupiscências são coisas do mundo, o mundo é nojento. Deus, Ele tem uma providência muito melhor para as nossas vidas. Nessa manhã nós vamos ouvir um louvor especial. Entrega a tua vida a Jesus. No momento em que a pessoa estiver cantando nessa manhã, faça a tua oração, faça o teu compromisso com Deus. Não se canse de fazer compromisso com Ele, porque Ele não se cansa de fazer compromisso com você, de renovar a aliança dEle para vocês. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus. Eu sou teu, mas
vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez, para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou, Senhor, mas tudo entrego a ti. Amém. Queridos, para vencermos as concupiscências colocadas em nossas vidas, de fato nós precisamos desta palavra, entrega. Entregar as nossas vidas. O meu desejo é que cada um de vocês entregue a vida de vocês a Jesus, sempre. E que eu também sempre entregue a minha vida a Deus. Deus, Ele tem uma mensagem muito profunda para a gente nessa manhã, para finalizar. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você se arrependa das suas concupiscências. Deus quer que eu me arrependa das minhas concupiscências e possa seguir como um cidadão digno, cristão, próximo de viver para sempre. Este é o meu objetivo. Este é o seu objetivo, queridos. Nós vamos orar para entregarmos as nossas vidas a Deus. E fica o apelo para que no coração de cada um de vocês esteja sempre a presença do Espírito Santo. Bom Pai que estás nos céus, graças te damos pela admoestação que a Tua palavra nos ensina nessa manhã, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nossas vidas pelas faltas que temos cometidos contra Ti, Senhor. Às vezes, ó Pai, nós cometemos coisas que nem imaginamos ou nem calculamos a consequência de tal ato, Senhor. Tem misericórdia das nossas fraquezas, ó Pai, e usa o Teu Espírito Santo para que possamos nos achegar sempre a Ti, para que possamos decidir sempre o que é melhor, nos esquivarmos dos dardos inflamados do inimigo, ó Pai. Ajuda-nos para que sempre entreguemos as nossas vidas a Ti, a cada manhã, a cada problema, a cada alegria, a cada tristeza, que possamos contar contigo, Senhor. Ó Pai, nesse momento, toma conta, Senhor, dos Teus filhos aqui desta igreja, da liderança, das pessoas que receberam o convite, estão estudando a palavra ou estão nos visitando nesta manhã. Que o Senhor também estenda essas bênçãos, esta proteção, esta libertação para os amigos que nos acompanham através da internet ou que irão assistir depois essa mensagem, ó Pai. Toma conta de todos nós, porque nós queremos ser os Seus filhos, porque o Senhor ainda quer ser o nosso Deus. O Senhor ainda quer nos resgatar. O Senhor não voltou ainda para que possamos ter o discernimento espiritual e acertarmos os nossos caminhos aqui. Ajuda-nos, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós vamos nos despedir da Tua casa, mas não da Tua presença, porque o Senhor nos acompanha, Espírito em verdade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.